Bom, dando boa noite aos presentes e àqueles que vão ouvir e ver depois no YouTube ou em alguma outra plataforma, a gravação. Estamos reunidos mais um dia aqui para um estudo semanal do Evangelho segundo o Espiritismo. Já estamos no capítulo 26, então a gente já se aproxima do final do livro. E, enfim, como de costume, para a gente dar início aos trabalhos de hoje, com a bênção e com o auxílio dos espíritos que estão aqui conosco para estudar e para nos ajudar a estudar. Enfim, pedir que o João faça uma prece de abertura para a gente, e depois eu inicio com uma leitura de uma prece do próprio Evangelho segundo o Espiritismo. João, seu áudio está mudo. Então, meus queridos irmãos, vamos elevar os nossos pensamentos até a Deus, nosso Pai maior, a Jesus, nosso mestre amigo, a irmã Laura, nossa coordenadora espiritual desse trabalho de estudo do Evangelho, um estudo de amor que a gente faz com muito carinho, para chegar àqueles que em determinados momentos nos ouvem, aqueles que buscam, assim como nós nesse Evangelho, um caminho, um norte para dar continuidade de uma vida linkada com a espiritualidade, amigo. Então, Mestre Jesus, nós te agradecemos imensamente por estarmos aqui reunidos, que o Senhor possa nos envolver com todo o seu amor, com todo o seu carinho, nos intuir, nos inspirar, assim como o nosso irmão Guilherme, que hoje vai dirigir esse estudo, que o Senhor possa intuí-lo, que nós possamos também, participando desse curso, busquemos aproveitar da melhor maneira possível, aprendendo e nos tornando pessoas melhores. Que aqueles que vão nos ouvir e aqueles também que não puderam participar se sintam também envolvidos com esse amor do Mestre Jesus e que possamos, então, com a permissão de Jesus, de Deus, nosso Pai maior, e de irmã Laura, iniciar o nosso estudo desta noite. Que assim seja, graças a Deus. Assim seja, graças a Deus. Bom, como o capítulo 26 é um capítulo que, bom, como título, dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes, a gente dividiu em duas partes, e a parte da semana passada falou muito sobre a questão do dom de cura, separando ali o dom de curar entre a cura mediúnica, a cura através da mediunidade, e a cura, um dom de cura mais subjetivo. Tem essas duas divisões. Eu trouxe alguns pontos do Livro dos Médiuns para trazer o conceito do magnetizador e o conceito da cura através da mediunidade. Trouxe que essa diferença também não é tão grande assim. Existe o emprego dos espíritos, ainda que sejam os espíritos daquele que está sendo curado, aquele que tem o merecimento de ser curado, pelo menos os espíritos deles ali estão viabilizando a cura, seja através da magnetização, tão simplesmente magnetização, e não necessariamente um espírito se valendo do corpo de um médium para, através dele, com a confluição dos fluidos, fazer um dom de cura através dessa mediunidade. Mas aqui se explicou que não é muito assim. Sempre há o emprego dos espíritos e da lei divina da justiça e do merecimento. Enfim, por que falamos disso? Da questão da cura, e por que esse capítulo é muito específico sobre isso, né? O dom de curar, os médiuns curadores, a mediunidade, o merecimento da cura. Eu trouxe a prece que é dada colocada aqui por Kardec, no final, que é o capítulo final deste livro que a gente está estudando. Lá tem algumas preces, né? E até o próximo capítulo vai ser sobre prece. Então, mas tem algumas preces específicas lá. Então, eu trouxe essa prece também para a gente iniciar, que é a prece por um agonizante.
Como de início, Kardec explica, né, especificamente, para depois trazer a prece. Ele explica o seguinte: a agonia, né, por um agonizante. A agonia é o prelúdio da separação da alma e do corpo. Pode dizer-se que, nesse momento, o homem tem um pé neste mundo e um pé no outro. É penosa, às vezes, essa passagem para os que, muito apegados, se acham à matéria e viveram mais para bens deste mundo, bens materiais, né, do que para de outro, ou cuja consciência se encontra agitada demais pelos pesares e remorsos. Para aqueles cujos pensamentos, ao contrário, buscaram o infinito e se desprenderam da matéria, menos difíceis será de romper os laços que os prenderam à terra, e nada tem de dolorosos os seus últimos momentos. Apenas um fio liga, então, a alma ao corpo, enquanto, no outro caso, profundas raízes a conservam presa ao corpo. Em todos os casos, a prece exerce ação poderosa sobre esse trabalho de separação. E, enfim, aqui coloca a prece. Deus onipotente e misericordioso, aqui está uma alma prestes a deixar o seu envoltório terreno para volver ao mundo dos espíritos, sua verdadeira pátria. Dado que lhe seja fazê-lo em paz e que sobre ela se estenda a tua misericórdia. Bons espíritos que acompanhastes na terra, não abandoneis neste momento supremo. Dai-lhe forças para suportar os últimos sofrimentos, porque ele cumpre passar neste mundo, a bem do seu progresso futuro. Inspirai-a para que consagre ao arrependimento de suas faltas os últimos clarões de inteligência que lhes restem, ou que momentaneamente lhe advêm. Dirigi o meu pensamento a fim de que atue de modo a tornar menos penoso para ela o trabalho da separação e a fim de que leve consigo, ao abandonar a terra, as consolações da esperança. Bom, por que eu trouxe essa prece aqui? Muito embora fala sobre agonia, fica claro aqui da questão de amenizar a passagem, o desencarne, amenizar isso. Eu trouxe isso porque a gente está falando de cura, do dom de curar, da possibilidade de curar, e a gente está falando de uma passagem, falamos na semana passada, de uma passagem, inclusive, que Jesus, através da sua ação, operou, como colocam, operou um milagre. Né? Ainda que no Espiritismo a gente coloque e tente sempre buscar mais elementos do que tão simplesmente resumir a milagre. Mas operou um milagre, trazendo de volta a vida. Enfim, tem essa passagem, em 3 evangelhos tem essa passagem, se eu não me engano, 3 ou 4 evangelhos tem essa passagem, e a gente fala aí de uma questão da morte, né? Desse desencarne do corpo e da alma, e do dom de curar, essas coisas envolvidas. E eu me lembro, até na semana passada, o Jorge, ele me indicou para todos nós, né? Como se fosse um documentário, um programa, até mandei lá no grupo para nós, que passou no SBT por conta dos 20 anos do desencarne do nosso irmão Chico, e algo que, enfim, não é nenhum... É o SBT, se eu não me engano, é SBT Repórter, alguma coisa que fez uma homenagem, e a gente conversava, eu e Jorge, o seu Acho também, conversava do exemplo de Chico Xavier, que era o maior médium curador, que a gente tem conhecimento, pelo próprio... várias pessoas colocaram lá nesse documentário, que é o apóstolo dos tempos modernos, né? Que os apóstolos eram médiums também, colocado por Kardec várias e várias vezes aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, era um apóstolo dos tempos modernos, um médium que tinha um dom de cura, um médium que tinha várias faculdades, né? várias virtudes em relação a isso, e desenvolvidas, e que ele próprio, né? Para além da sua profissão de fé, além do seu testemunho de fé e o seu compromisso com o espiritismo, com o kardecismo e tudo, ele levou o nome da caridade muito além muito além do próprio espiritismo. Então é alguém que levou os conceitos cristãos, inclusive para pessoas que não são espíritas, e o tem como uma referência, o exemplo de caridade e de tudo.
de bondade e de disponibilidade em relação a entregar a sua vida, ainda que fosse funcionário público, tá? E a gente conversou isso também, entregou a sua vida, mas também não usou disso como uma profissão, né? Ele tinha o seu ganha-pão, exerceu isso como datilógrafo e tudo mais. Então, isso a gente conversou também, de não colocar 100% a profissão do dom de cura como alguém apto a entregar totalmente a sua vida para isso, porque a gente sabe que a gente está nessa encarnação também para outras provas e expiações, e não somente para exercer uma faculdade mediúnica. Nesse ponto, ainda que seja o dom de cura. Mas, enfim, por que eu falei isso? Porque tem uma passagem, Chico, que ele próprio, né, é instado a uma situação delicada, onde ele, já com auxílio e interlocução de espíritos, interlocução não, já acesso, né, a espíritos que sempre o amparavam ali, ele titubeia, ele inicia ali, e isso tem no filme também, um pedido para que adie a morte de um ente querido, de uma ente querida, era de uma mulher, a sua madrasta. Enfim, e os espíritos o colocam e o põem informações sobre isso, sobre do merecimento daquela pessoa, sobre de fato adiar a morte daquela pessoa e tudo mais. Então, teríamos ali um médium, uma pessoa excepcional com um dom de cura, que em tese, isso a gente vai ler hoje, né? Em tese, se ele fosse dele o dom, ele poderia ele próprio curar, mas não. Como existiu o auxílio dos espíritos, ele primeiro elaborou isso, fez a evocação, questionou, perguntou e elaborou aquilo de uma forma que foi convencido de que o merecimento era de fato, o melhor para aquela pessoa era de fato manter o desencarne naquele momento que era o planejamento de vida daquele ponto. Por que isso, novamente? A gente vai começar a ver aqui uma explicação lógica, né? Muito além de uma explicação filosófica, uma explicação lógica para dizer do porquê que você não pode cobrar por algo que lhe foi dado de graça, especificamente do dom de cura. Porque você não pode garantir que vai funcionar, porque não é seu. Ele foi dado de graça e pode ser retirado também. A gente vê lá no livro dos médiuns a suspensão das faculdades mediúnicas, quando são deturpadas e usadas para coisas, para fins de arrecadação de dinheiro ou de autopromoção de uma forma muito orgulhosa, muito de vaidade. Enfim, é a possibilidade de, se você receber por algo, em tese, você tem que garantir que você vai entregar aquilo, né? Então, como você pode entregar algo que não te pertence? Não te pertence. Enfim, e a gente passou sobre essa parte mais subjetiva, mais aberta sobre o dom de cura, novamente. Passamos desse ponto mais aberto, do dom de cura, da própria prece ser um estímulo de cura, uma via de cura, não necessariamente com a intermediação de uma outra pessoa, né, de um médium. Então, a própria pessoa, por merecimento, pode fazer uma prece e ter ali a cura de alguma enfermidade, desde que haja merecimento nesse ponto. Pode ser através da magnetização de uma outra pessoa, mas ainda assim, em primeiro momento, a gente acha que não tem ali a faculdade, a participação de um espírito, seria tão simplesmente físico, né? Como se fosse tão somente o fluido anímico, o fluido animal meu, como médium, ou como, enfim, ser espiritualizado, e eu vou empregar ali com uma imposição de mãos ou alguma outra técnica, uma cura na outra pessoa. A gente viu ali também que essa tão simples não, né? Essa ferramenta de magnetização entre os corpos vivos, entre as pessoas vivas ali, ela serve muito mais para organizar velocidades e sincronias do próprio fluido. Então, ela serve para harmonizar algo, para tornar algo um pouco mais ameno, um pouco mais sóbrio, mas ela não é capaz de tão e simplesmente empregar a cura. É necessário que haja
uma força maior, é necessário que haja um emprego de um fluido que não é de nós, é um fluido que vem através do processo mediúnico, que é um emprego inteligente, de uma ação inteligente de um espírito desencarnado. Então, quando há essa ponto da cura, não dá para falar que tão e simplesmente um magnetizador, alguém que não age diretamente através da mediunidade, promoveu a cura em alguém. Não é dessa forma. No mínimo, eu brincando com o Jorge na semana passada, existem os espíritos da pessoa que é curada. Eles ali, no mínimo, fazem uma facilitação, uma conjunção, uma potencialização desse merecimento da pessoa, e ali é empregada a cura, e a questão do médium de cura, que aí, de fato, é através dele. Existem, sim, médiuns mais desenvolvidos para isso, né? Existem médiuns com um dom mais desenvolvido, mais apurado em relação a isso, existem sim, né? E através deles já tem alguns espíritos que já têm também essa predisposição, esse específico, desde cirurgias mediúnicas, desde desobsessões, desde coisas que promovem verdadeiras curas, né? Chamadas curas de uma forma mais genérica. Então, com isso, aí a gente entra bastante sobre médiuns curadores, que é o que a gente vai tratar aqui, que é médiuns curadores, mediunidade gratuita, e a gente vai falar sobre o episódio dos mercadores expulsos do templo, que era justamente por conta dessa venda, dessa mercantilização da fé, dessa mercantilização da cura. Então, vamos lá. Primeiro ponto, eu acho que para falar sobre médiuns curadores, é legal, porque assim, a gente não está no livro dos médiuns, então eu acho bacana trazer uma conceituação aí mais do livro dos médiuns, sobre mediunidade e tudo mais. Então, eu tinha até colocado aqui, deixa eu ver se eu acho esse outro lado. Só um minuto. Eu pus aqui, esse cara depois. Tá, vocês estão conseguindo me ouvir? Porque eu mudei de tela aqui. Deixa eu até pôr aqui. Que é a pergunta respondida pelo espírito de Emmanuel sobre qual a verdadeira definição da mediunidade. Eu vou colocar aqui. Sendo perguntado sobre a verdadeira definição de mediunidade, responde Emmanuel. A mediunidade é aquela luz que seria derramada sobre toda a carne, prometida pelo Divino Mestre aos tempos do Consolador, atualmente em curso na Terra. A missão mediúnica se tem os seus percalços e as suas lutas dolorosas. É uma das mais belas oportunidades de progresso e redenção, concedidas por Deus aos seus filhos misérrimos. Sendo luz que brilha na carne, a mediunidade é um atributo do espírito, patrimônio da alma imortal, elemento renovador da posição moral da criatura terrena, enriquecendo todos os seus valores no capítulo da virtude e da inteligência, sempre que se encontre ligada aos princípios evangélicos na sua trajetória pela face do mundo. Por que eu quis trazer essa definição específica e para começar sobre a mediunidade gratuita? É para romper, talvez, com um saber popular de que poderia existir esse dom de cura, tão e simplesmente pelo atributo do corpo, como se a pessoa fosse, de fato, uma super-humana, uma pessoa, enfim, que fosse um atributo do corpo. Aqui não. Esse ponto é um atributo do espírito, da alma imortal. O que existe no atributo do corpo é a possibilidade na magnetização, possibilidade de harmonização de fluidos, de pacificação, de agitação e tudo mais, mas não um dom de cura especificamente. Então, e por que também trouxe o atributo do espírito imortal? Porque ele é dado de graça, não é seu, não é do seu corpo, é um atributo da alma. Lhe é dado de graça, não lhe foi cobrado nada por isso.
e não há a possibilidade de você fazer com isso um meio de vida ou um ganho. Então, por isso que a gente vai ver aqui mediunidade gratuita. Antes disso, também mediunidade gratuita, vou trazer um último ponto aqui do Livro dos Médiuns, que é, deixa eu ver se é isso. Sim, do Livro dos Médiuns, quando fala de médiuns interesseiros, que é um termo que também é muito usado mais no livro lá dos médiuns, mas serve muito para a gente pensar aqui da mediunidade gratuita. Qual seria? Aquela exercida de forma desinteressada, não desinteressada de desdém, de desapreço, de desleixo, desinteressada em não querer algo em troca, de não exigir algo em troca. Ainda que esse em troca não seja financeiro, material, mas em troca como uma espécie de escambo que você faz com Deus, de que eu estou fazendo isso, olha para isso, hein? Eu vou querer meu lugar no céu. Então, fazer de forma interessada. O contrário disso seria fazer de forma desinteressada. A caridade plena, a caridade sincera. Então, aqui, falando sobre os médiuns interesseiros, para falar que isso é além da questão financeira, eu trouxe o item 311 do Livro dos Médiuns, que ele está dentro do capítulo de charlatanismo e prestidigitação. Ela diz o seguinte: postas de parte estas considerações morais, de nenhum modo contestamos a possibilidade de haver médiuns interesseiros, se bem que honrados e conscienciosos, porquanto a gente honesta em todos os ofícios. Apenas falamos do abuso, mas é preciso convir, pelos motivos que expusemos, em que mais razão há para o abuso entre os médios retribuídos do que entre os que, considerando uma graça, faculdade mediúnica, não a utilizam senão para prestar serviço. O grau de confiança ou desconfiança que se deve dispensar a um médium retribuído, ou seja, pago, né? Depende, antes de tudo, da estima que infundam seu caráter e sua moralidade, além das circunstâncias. O médium que, com um fim eminentemente sério e útil, se achasse impedido de empregar o seu tempo de outra maneira e, em consequência, se visse onerado, não deve ser confundido com o médium especulador, com aquele que premeditadamente vai fazer uso da sua mediunidade como uma indústria. Conforme o motivo e o fim, podem, pois, o espírito condenar, absolver e até auxiliar. Eles julgam mais a intenção do que o fato material. Aqui, eu vou deixar para falar no fim esse ponto, traz um termo que não é necessariamente aqui o Evangelho, segundo o Espiritismo. E aí eu entro na mediunidade gratuita, falando sobre isso, do interesse, do desinteresse na mediunidade, da seriedade, da utilidade da mediunidade, especificamente aqui na mediunidade como dom de cura, não espetacularizar isso, não mercantilizar isso, e até tem um outro, são 3 níveis, né? Mercantilizar, espetacularizar, está ligado à vaidade, ao orgulho, e tem o último aqui que é não fazer com... Tem o contencioso, matéria mediúnica, depende se... Não especular, não fazer com isso especulação, como se fosse uma mercadoria que você vai conseguir manipular o preço, o valor daquilo, né? Como pela lei da oferta e demanda, como você, sei lá, gerar de forma especular uma fila na frente do seu centro, porque só naquele dia vai ter aquele médium que promove curas absurdas, você especular com isso. Tudo bem, isso está ligado à mercantilização, mas são 2 pontos diferentes. Isso eu tratei na semana passada. A diferença de especular com o dom de cura, de vender o dom de cura e de espetacularizar o dom de cura. Esses 3 pontos são desvirtuamentos da gratuidade do dom de cura. Não é tão simplesmente receber por isso. É também espetacularizar e especular. Mediunidade gratuita.
Agora eu estou voltando para o Evangelho segundo o Espiritismo. Item 7. Igualmente, receberam de Deus, falando dos médiuns atuais, né, do tempo do Consolador. Né? Do tempo do Consolador são os médiuns atuais, segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo aqui. O médium do Consolador qual é? Depois do Pentateuco, com o Kardec, com o Espiritismo, então são os médiuns atuais, já com o Consolador, prometido. Os médiuns atuais, pois que também os apóstolos tinham mediunidade, falando dos médiuns lá do tempo. Igualmente receberam de Deus um dom gratuito, o de serem intérpretes dos espíritos, para a instrução dos homens, para lhes mostrar o caminho do bem e conduzi-los à fé, não para lhes vender palavras que não lhes pertencem. A eles, médiuns, visto que não são fruto de suas concepções, nem de suas pesquisas, nem de seus trabalhos pessoais. Deus quer que a luz chegue a todos, não quer que o mais pobre fique dela privado e possa dizer: eu não tenho fé porque não a pude pagar. Não tive consolo de receber os encorajamentos e os testemunhos de afeição dos que penteio porque sou pobre. Não, tal razão porque a mediunidade não pode se constituir como um privilégio e deve se encontrar por toda a parte. Fazê-la como pagamento seria, pois, desviá-la do seu providencial objetivo. Quem conhece as condições em que os bons espíritos se comunicam, a repulsão que sentem por tudo o que é de interesse, de egoísmo, e sabe quão pouca coisa se faz como importante para que eles se afastem, jamais poderá admitir que os espíritos superiores estejam à disposição do primeiro que apareça e convoque a tanto para a sessão. O simples bom senso repele semelhante ideia. Vamos lá. Nesse ponto específico aqui. Só vou parar para fazer um parêntese sobre essa questão da percepção dos espíritos que são evocados, né, dos espíritos que agem ao chamado, ou, enfim, a convocação, a evocação, ou deliberadamente eles fazem uso dos médiuns. Como eles percebem quem está fazendo isso mediante pagamento, com fins egoísticos e tudo mais? Bom, para esses espíritos, especificamente, funcionam muito mais do que os nossos 5 sentidos conhecidos. Então, muito embora ali tenha o dito popular, né, quem vê cara não vê coração, não dá para saber a índole de uma pessoa só de olhar essa pessoa. Bom, os espíritos têm outra forma de olhar, sobretudo os espíritos superiores. Primeiro que eles têm a capacidade de enxergar além da sua vida aqui, além especificamente da sua encarnação. Então, ele olha para você como uma confluência de todas as encarnações que você teve. Então, ele olha para você como o seu espírito, como o seu histórico espiritual, a sua história de encarnações. E, obviamente, ele é capaz de sentir pela sua vibração, né, pela vibração do seu fluido, do seu perispírito, e o grau e a condição da sua moral. Então, você não vai enganar um espírito superior. Não adianta evocar um espírito superior e simplesmente tentar enganá-lo e usá-lo para um dom de cura muito específico, muito difícil, e que você está com fins egoístas naquilo. Então, não dá. E lá no Livro dos Médiuns nos coloca de forma muito contundente que nem sempre o prestidigitador, nem sempre o charlatão, né, aquele que mente sobre o dom de cura, o dom de mediunidade, nem sempre ele foi destituído do verdadeiro dom da mediunidade, da verdadeira mediunidade. Às vezes, ele de fato era um médium, empregava através dele todas as ferramentas, os instrumentos mediúnicos, seja de transporte de materiais, sobre transporte físico, dons de vidência,
dons de cura, psicofonia, psicografia. Às vezes, sim, ele começou, sim, com um bom propósito, com uma imbuído de bons propósitos e tudo mais, só que ao longo do tempo, seja por egoísmo, por vaidade, por orgulho, por embuste, por vontade de receber retribuição e começar a receber, esses espíritos vão se afastando desse médium. E com o afastamento, aí surge muitas vezes o charlatanismo, que ele vê a necessidade, o médium, né? O ex-médium, o médium com a mediunidade suspensa, não vou usar esse termo, óbvio, ex-médium, é o médium com a mediunidade suspensa. A ele a mediunidade é suspensa porque ele está usando mal, mas ele, na necessidade de continuar com aquilo, ele cria o embuste, ele cria a mentira. Então ele finge que está fazendo, começa a fazer, sei lá, algumas ilusionismos e tudo mais, ou fingir. E isso vai o tornando alguém que está professando uma fé de uma forma mentirosa. Então, o coloca como um falso profeta, como um falso intérprete das palavras de Deus. Então, isso o coloca numa situação muito delicada, muito ruim. Então, vamos seguir. Então, só queria fazer esse parêntese aqui, porque nem sempre o charlatão, nem sempre aquela pessoa que cobra pelo dom de cura, ele nunca teve o dom de cura. Às vezes ele foi suspenso ao longo do tempo pelo mau uso, pelo desvirtuamento. Então vamos continuar, deixa eu ver onde eu parei. Tá. Não seria também uma profanação evocarmos por dinheiro os seres que respeitamos ou que nos são caros? É fora de dúvida que se pode assim obter manifestações, mas quem lhes poderia garantir a sinceridade dessas manifestações? Porque os espíritos medianos, mentirosos, brincalhões e toda a caterva dos espíritos inferiores, nada escrupulosos, sempre acorrem prontos a responder ao que lhes pergunte, sem se preocuparem com a verdade. Quem, pois, deseja comunicações sérias, deve, antes de tudo, pedi-las seriamente e, em seguida, inteirar-se da natureza das simpatias do médium com os seres do mundo espiritual. Ora, a primeira condição para se granjear a benevolência, para se conseguir, conquistar a benevolência dos bons espíritos é a humildade, o devotamento, a abnegação e o mais absoluto desinteresse moral e material. Vou seguir lá no fim aqui, vou pular. Item 10. A mediunidade é coisa santa, que deve ser praticada santamente e religiosamente. Se há um gênero de mediunidade que requer essa condição de modo ainda mais absoluto, é a mediunidade curadora. O médico dá o fruto de seus estudos feitos muitas vezes à custa de sacrifícios penosos. O magnetizador dá o seu próprio fluido, por vezes, até em detrimento da própria saúde. Podem pôr-lhes preço, mas o médium curador transmite o fluido salutar dos bons espíritos. Não tem o direito de vendê-lo. Jesus e os apóstolos, ainda que pobres, nada cobravam pelas curas que operavam. Colocou aqui Jesus, os apóstolos, o apóstolo da modernidade, Chico também. Chico Xavier, o exemplo mais palpável, mais próximo de nós, de uma vida entregue, dedicada à caridade, sob um das formas de atuação, das formas de caridade, era ele médium, utilizado como intermediário de curas, de verdadeiras curas, de espíritos curadores, espíritos que, através da manipulação do seu próprio fluido, do fluido animal, do fluido, operavam milagres ali. Então, nunca foi cobrado por isso. Nunca foi cobrado por isso. E aquele que cobra está usando mal, desvirtuando, e sofre a iminência de ter suspensa esse dom da mediunidade, e grande parte ter a sua própria saúde abalada em relação a isso, com isso. A gente tem várias e várias pessoas que a gente tem experiência nisso,
Elas chegam no centro espírita porque muitas das vezes está com a mediunidade muito desequilibrada, né? Descalibrada, vamos dizer assim. Está começando, enfim, a ouvir um pouco mais de vozes, está começando a ficar muito inquieta no seu sono, sente frequentemente uma agonia, uma culpa sem explicação. E quantas vezes a gente vê que são pessoas que têm a mediunidade, têm ali essa faculdade da mediunidade, só que ela não desenvolve. Então, aquilo ali é um acúmulo que pode, inclusive, desencadear um desequilíbrio no corpo, um desequilíbrio na psique. Então, ao mesmo tempo que aquele que, usando mal a mediunidade, fazendo disso um espetáculo, fazendo disso fonte de renda, de orgulho e de egoísmo, também pode desequilibrar a sua mediunidade ao ponto de desequilibrar a sua própria saúde. Então, vai passar de uma ferramenta muito, muito bela de cura para aqueles merecedores, para alguém que vai precisar de ser curado e vai precisar de ter uma intervenção de estabilização, de harmonia, enfim, de um apoio. Então, esse ponto do dom de cura, e é uma mediunidade que é muito cara, muito específica na literatura de Kardec, na literatura também de André Luiz, é sempre colocado num lugar de mais destaque, sempre colocado num lugar de maior, como se fosse santidade. É o próprio ponto aqui, vou voltar a ler essa frase aqui. A mediunidade é coisa santa, que deve ser praticada santamente. Mas se há um gênero de mediunidade que requeira essa condição, qual condição? Santidade, o exercício de modo santo, que requeira essa condição de modo ainda mais absoluto, é a mediunidade curadora. Então, muito, muito sério este ponto. Agora, sobre exatamente a seriedade dessa mediunidade curadora e do quão repugnante, de quão sério e vil é a deturpação dessa mediunidade curadora, você vender mais do que a palavra, mais do que deturpar ou interpretar mal ou de forma muito pessoal as palavras de Deus, o Evangelho, mais do que isso é você vender a cura, porque é algo tão sério para a pessoa que vai, de forma legítima, justa e esperançosa, buscar ali um amparo, buscar ali a cura de algo que, de fato, está lhe tirando sono, está lhe tirando a saúde, está tirando a saúde de um familiar, de um amigo, e tem num lugar, num templo, numa pessoa, numa determinada forma de pensar, alguém que mercantiliza isso é a tal ponto que isso nos traz uma das passagens do Evangelho, isso está em 4 evangelhos, eu estudei isso porque, de fato, é uma passagem muito forte, né? Que mostra uma atuação de Jesus Cristo de uma maneira muito austera, que é a passagem da expulsão dos mercadores do templo. Né? É um tema que muita gente coloca polêmica em cima disso, porque traria uma versão de Jesus, um ato de Jesus, próximo a um ato colérico, um ato muito ruidoso, um ato muito severo, porque há expulsão e há, de fato, palavras duras entoadas ali enquanto há expulsão. Mas nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno nesse ponto, nem tanto a raiva, a cólera, também nem tanto a imensa benevolência específica, ou como se fingir que isso não aconteceu neste ato. Novamente, são 4 evangélicos trazidos por isso. Enfim, antes de falar dele, vou trazer a passagem que está no Evangelho segundo o Espiritismo, está no item 5, é uma passagem tanto no Evangelho de Marcos quanto no Evangelho de Mateus. Fala o seguinte: eles vieram em seguida a Jerusalém, e Jesus, entrando no templo, começou por expulsar dali os que vendiam e os que compravam. Derrubou
as mesas dos cambistas e os bancos dos que vendiam pombos, e não permitiu que alguém transportasse qualquer utensílio pelo templo. Ao mesmo tempo, os instruía dizendo, abre aspas, não está escrito, minha casa será chamada casa de orações por todas as nações? Fecha aspas. Entretanto, fizestes dela um covil de ladrões. Os príncipes dos sacerdotes, ouvindo isso, procuravam meio de o perderem, pois o temiam, visto que todo o povo era tomado de admiração pela sua doutrina. Passagem agora de Kardec, colocando uma mínima explicação desse ponto. Jesus expulsou, sim, do templo os mercadores. Condenou, assim, o tráfico das coisas santas, sob qualquer forma. Deus não vende a sua bênção, nem o seu perdão, nem a entrada no reino dos céus. Não tem, pois, o homem o direito de lhes estipular preço. Essa passagem é muito contundente. Pode falar, Anderson. Não? Não, é que eu caí aqui, aí eu voltei, o trenzinho que falou. Beleza. E essa passagem é muito contundente, de fato é uma passagem de Jesus Cristo, contada aqui pelo Evangelho de Marcos e Mateus, que ele expulsa e proíbe a venda de utensílios, a mercantilização da fé, nesse ponto. Proíbe que voltem, derruba aqui as mesas dos cambistas e tudo mais, e coloca que ali era uma casa de orações. E mais adiante, né, falando sobre a igreja, da templarização, né, que o templo não é necessariamente uma igreja, um lugar edificado por pedra e tudo mais. O templo é o reino de Deus, é o meu templo, está na casa das pessoas, está conosco. E a igreja pode estar, assim, que é chamado de igreja, célula viva, né? Ela pode estar em qualquer lugar nesse ponto. Então, mas só que lá, colocada como um templo, não seria para a oração de todas as pessoas, não só das pessoas que têm dinheiro para pagar um pombo, para pagar um utensílio, uma vela, seja o que for. Os sacerdotes devem ouvir a todos, devem procurar fazer o perdão e dar o perdão a todos, esse ponto, sem distinção. Por quê? Volto ao nome do capítulo, que é: dai de graça o que gratuitamente recebeste. Não dá para você mercantilizar isso. E isso, muito provavelmente, para nós aqui, brasileiros ocidentais, é o ponto de maior inflexão e polêmica quando a gente pega a história do cristianismo, que, muito embora estamos aqui em estudo do Evangelho segundo o Espiritismo e tudo mais, há um berço católico muito grande e que a todos nos atravessa, a todos nós, seja espíritas ou espiritualistas de matrizes africanas ou de outras profissões, ou de outras fés, ou de outros testemunhos, todos nós somos atravessados pelo catolicismo, pela Igreja Católica, que nós temos como história, uma história europeia. E muitos delas, e é o que gerou a reforma calvinista, reforma protestante, foi exatamente a mercantilização da fé, que era especificamente, na verdade, era a monopolização da interpretação dos evangelhos, essa monopolização, a falta de tradução e tudo mais, e a deturpação através disso, e a mercantilização disso, as chamadas indulgências, as chamadas vendas de indulgências, tudo mais, vender um pedacinho da madeira que era da cruz onde Jesus foi crucificado, um pedaço de cabelo disso. E assim, me deixa muito, muito, muito triste ver que, de forma muito grande e rápida, a venda de utensílios sagrados está começando, voltou com uma força imensa. Vira e mexe, você passa na televisão, nesses programas que trazem, que são comprados, né, por alguma igreja, geralmente igreja evangélica e tudo mais, mas cada um com a sua vertente ali na específica, seja assembleia, seja outra, enfim. Quantas vezes a gente vê um pastor fazendo a venda específica ali de, sei lá, na água do Rio Jordão, né?
Enfim, são coisas muito tristes em relação a isso, porque basicamente isso que a gente está falando. Tudo bem que não é o dom de cura, mas é algo que vai funcionar para a pessoa que está comprando, né, como uma cura para sua agonia, ou uma esperança de que aquilo vai fazer bem, vai harmonizá-la, vai ficar mais próxima do reino dos céus, vai purificá-la de alguma forma, vai salvá-la de alguma forma. Então, assim, é uma expressão de cura genérica, né? Cura como um todo. E, assim, você traficar isso, fazer isso, montar uma banca de câmbio, né? De cambista, que Jesus derrubou a mesa do cambista aqui. Então, isso é muito triste, porque a mercantilização, a espetacularização e a especulação na mesma coisa, a mesma coisa. Só que é muito delicado também, é muito necessário que a gente toque nesses pontos, mas também é muito delicado que a gente também não seja altamente radical a tudo aquilo que, colocado de forma de profissão, como aqui mesmo deu exemplo, né, dos médicos, que fazem isso através do seu emprego, do seu estudo, ou um bom expositor, uma pessoa muito letrada, que tem o dom da palavra e a usa em belas passagens do Evangelho, em exposições, em palestras, mas através do seu estudo, através do seu empenho. É muito delicado a gente separar essas coisas. Por isso que é importante a gente saber o que é o tal dado de graça, que nenhuma hipótese a gente pode cobrar e esperar algo em troca. O que difere isso de um médico que é influenciado, que é ali intuído a fazer um grande ato, uma espetacular cirurgia, dificílima, a um músico que é intuído a fazer uma canção belíssima e que vai servir de acalento para muitas e muitas pessoas? Será que essa influência do espírito, essa intuição, também é algo que não se pode cobrar, não se pode integrar a sua profissão, e por ser uma profissão você cobrar por aquilo e tudo mais? É importante a gente saber dessa diferença, justamente por isso, para que a gente não caia em armadilhas de também deixar de exercer um direito seu de promover a doutrina espírita, de promover uma casa espírita, de promover palestras, de promover uma campanha de arrecadação, de promover, sei lá, um bazar para angariar recursos e para promover e manter uma casa de solidariedade, ou um bazar beneficente numa igreja, seja que for, festas específicas para angariar dinheiro. Não se pode confundir isso, é importante para entender o que está por detrás daquilo, qual é o objetivo daquilo. É um objetivo útil, engrandecedor, ou é um objetivo egoísta, vaidoso, específico? Você está usando algo que não é teu, uma mediunidade que é do teu espírito, e ela só funciona através de um outro espírito, não é tua. Então, essa separação eu entendi por bem deixar esse último ponto, deixar esses mercadores expulsos do templo por último, justamente por isso, porque é, de fato, uma passagem contundente, contada por 4 evangelhos, né, 4 apóstolos ali dos evangelhos, aqui por Marcos e Mateus, por escolha de Kardec, e sim, isso é tão sério que chegou, de fato, a um ato mais severo, mais ostensivo de Jesus, que não admitia a espetacularização, a mercantilização e você fazer a especulação com a fé, ou, sobretudo, com o dom de cura, sobretudo com a questão da cura. Então, dessa forma, eu tentei fazer esse caminho de que é falar sobre dom de cura em geral, trazer a diferença entre magnetizador, entre médium, entre mediunidade de cura, trazer para isso questões de mediunidade no livro dos médiuns, depois disso falar sobre interesse e desinteresse
dos médiuns, sobre charlatanismo, sobre a suspensão da mediunidade, sobre a questão da utilidade, do merecimento daquele que recebe a cura, que a cura pode ser através da prece, não necessariamente através da atuação de um médium e de um espírito através desse médium, falando sobre a mediunidade gratuita, o que é essa gratuidade, né, o que é receber disso, não só questão financeira, mas de orgulho, de vaidade e de outros pontos, e terminei invertendo esse ponto aí, essa ordem, com o episódio dos mercadores expulsos do templo, que é, de fato, quando Jesus não admite a mercantilização da fé. Então... Beleza, Guilherme, obrigado, cara. Não, eu acho que você saber, né, o que é seu, né, no sentido de você poder explorar comercialmente o que não. Já me perguntei isso, né, algumas vezes, porque tem vezes em que eu estou escrevendo, né, as minhas letras e eu me sinto realmente intuído e tal. Mas é aquilo. Acho que primeiro que sempre você tem que olhar para a própria consciência, né? Só você vai ter essas respostas. Ninguém vai poder responder por você. Mas assim, todo mundo, como a gente sabe, sofre influência espiritual todo o tempo, né? Para poder tomar as melhores decisões possíveis em relação à sua vida. Então, de uma maneira ou de outra, todos nós somos médiums que vamos, ao longo da nossa vida, tomar um sem número, né? Um gigantesco número de decisões positivas, porque os bons espíritos nos auxiliam. Então, se a gente então fosse pegar por essa medida, então ninguém poderia explorar nenhuma atividade profissional comercialmente. Isso não é verdade. Além dessa questão, tem algo que é muito importante, que é a nossa responsabilidade, que vai além da mediunidade, como você mesmo falou, né? Todo mundo vive uma vida muito mais ampla do que isso, né? Então a gente precisa compreender que a gente tem as nossas obrigações, né? Então eu, enquanto músico, eu me pego pensando dessa forma, assim, hoje em dia, com a visão um pouco mais madura, né? Eu penso, eu sou músico por profissão, essa é a minha profissão, então em alguns momentos eu vou ser, sim, influenciado pelos espíritos, mas eu não posso abrir mão da minha remuneração por conta disso, porque senão eu não vou ter sustento nunca, né? Nunca vou ter como me sustentar. Agora, é claro que quando você se propõe a fazer uma música gospel, né, uma música cristã em específico, e tal, aí as coisas já mudam um pouco de figura, né? Mudam por completo, né? Inclusive tem uma dupla, eu sei que o João conhece, chama Tim e Vanessa, são dois irmãos lá de Minas, e aí o Tim, junto com um rapaz lá, eu esqueci o nome do autor, é Gladstone, que é um cara que é o Gladstone lá do Estudo do Evangelho da FEB, lá da FEB TV. O Gladstone está sempre nos estudos. O Gladstone escreve as letras e o Tim faz as músicas, né? Pelo que eu entendi, eles não recebem absolutamente nenhum centavo daquilo, né? E, cara, as letras são muito maneiras, assim. Pô, que letras legais, cara. E que as melodias também, impressionante. É muito bonito. Só a voz da moça que eu achei meio né, sem querer ser o chato, né? Mas meio voz de igreja, assim. Mas as canções são maravilhosas e chegam até a ser estranhas, assim. Então, uma coisa meio de música clássica, sabe? É muito bonito. De qualquer forma, vale a pena ouvir algumas canções, né, de Tim e Vanessa e ler as letras acima de tudo, porque são grandes letras ali. Guilherme, é um tema polêmico, né? Como o Anderson colocou aí, como você também já falou, e eu acho que tudo vai da intenção, né? Cada caso é um caso, não dá para a gente julgar.
E se você for, né, por exemplo, pegar, tirar daquele que já não tem condição nenhuma, né, é visto de uma maneira. Agora, se for aquela outra pessoa, não é tirar, mas a pessoa vai lá e ela é curada e ela tem sobrando, vai fazer uma doação, não estou dizendo que se deve receber, né? Chico não recebia nada. Chico foi um exemplo, né? Chico jamais se envolveu com isso. Mas não dá para a gente julgar. A gente tem que, né, não dá para a gente julgar, nem dizer que sim, nem dizer que não. Eu acho que a gente tem que fazer o que a consciência da gente manda. O Chico, ele sempre fez isso, né? Tinha lá o salário dele, de aposentado, e pouco, né? Ele mesmo falava, mas ele é um espiritual, né, realmente está muito além da gente, mas que é o nosso exemplo. E então ele pegava aqui e já passava ali na frente, né? Igual eu cito aquele caso daquele relógio, o cara foi lá, teve um cara que foi, presenteou ele com um relógio, e já chegou o outro falando que estava com algum dificuldade, não tinha dinheiro, toma esse relógio, um relógio caríssimo lá. Ou seja, está já imbuído nele, né? E nós, imperfeito que somos, ainda temos essa dificuldade. Mas eu vejo o seguinte, depende da intenção. E nós, na doutrina espírita, tem os dois lados da situação, né? O excesso em algumas outras religiões, que a gente não condena, cada um na sua, e às vezes a falta em outras determinadas situações. Mas a casa espírita sempre foi a espiritualidade sempre colocou assim como Jesus, né, que era simples, e fazia lá o evangelho na casa de Pedro, né, dos pescadores, e vivia no meio daquelas pessoas simples. Então, às vezes, a gente não sabe ainda o que a gente precisa para viver, né? Não sabe que basta que tenhamos o essencial, mas ainda está, né, participa da gente ainda, de espírito em evolução, mas eu diria o seguinte, né? Julgar é difícil, né? Então, eu acho que a gente vai aprendendo muito com a doutrina, igual você colocou aí, vários exemplos, e principalmente a mediunidade, no dom de cura. Eu penso, na minha opinião, também que não deve ser cobrado, né? Mas cada um na sua e a gente colhe o que planta, né? Mas valeu, meu amigo. É um tema polêmico, difícil, não é fácil. Valeu aí o seu estudo, eu vi o que você deu semana passada, ouvi, né? Eu vi seu vídeo. Um assunto bacana que a gente vai aprendendo aí juntos. Valeu, meu amigo. Obrigado, Guilherme. Obrigado, seu Acho. Obrigado, João. Obrigado, Anderson. Sobre esse ponto, João, de fato, eu acho que são dois fiéis da balança que não tem erro, né? Não é tão subjetivo assim, que é, de um lado, a questão da consciência, né? Da utilidade daquilo, do propósito daquilo, do real propósito, né? Daquilo que você e sua consciência sabem muito bem que é. E, de outro lado, o merecimento, porque também não adianta nada a gente submeter uma pessoa que novamente, só explicando, merecimento aqui usando como algo que, mais como um planejamento, né? Mas que está no planejamento encarnatório daquela pessoa, não como merecimento trivial, assim, que a gente pensa. Mas, enfim, não é hora para aquela pessoa receber a cura. Às vezes, a cura para uma vida longa dela, para a regeneração dela, para as provas e expiações dela, a cura dela é justamente passar por aquela doença, passar por aquela agonia, passar por aquele sofrimento, por aquele percalço. Então, às vezes, se esse dom fosse nosso, né, da gente empregar em que a gente quer, sob o nosso crivo, o nosso julgamento, a gente ia acabar cometendo injustiça e atrasando a evolução de muita gente, que é colocar ali, às vezes, por piedade, por ter sido convencido que aquela pessoa ali merece, não tendo acesso a toda a trajetória encarnatória dela,
promoveria a cura, né? Já que é nosso, então eu vou dar, né? É só o que eu sei falar, né? Eu sei falar inglês e eu sei curar os outros. Então, enfim, eu uso. Às vezes você vai atrapalhar essa pessoa. Então, assim, é algo muito sério. A cura específica é muito sério, que envolve um conhecimento que nós não detemos. Por ser algo muito sério, quando isso ocorre, que nós comumente chamamos de milagre, é sim através de um espírito, é sim através de um médium curador, um espírito que tenha uma clarevidência maior daquilo, que saiba reconhecer o merecimento daquele que é curado, a capacidade, a intuição e o propósito daquele que cura como médium. Então, assim, essa conjunção de fatores não é em cada esquina que se acha. Não dá para você entender que a cada igreja numa rua tem 7 igrejas, não é possível daquelas 7 igrejas, tem 5 delas que tem alguém que cura lá dentro. Você chega numa cadeira de roda e sai andando. Não é banal esse tipo de coisa. Não é banal, tanto não é banal que na própria vida de Jesus, são poucos os milagres específicos ali. Não é em cada esquina e para todas as pessoas que chegavam até ele e simplesmente o tocavam e pronto. Não é dessa forma. Enfim, com isso eu encerro. Vou pedir... Bom, eu mesmo vou fazer a prece, que o João já fez a prece de abertura, fazer a prece de encerramento e logo em seguida encerrar a gravação para a gente seguir a semana. Gostaria de pedir a todos que por um momento aquietassem os corações, as agitações do dia a dia, que conseguíssemos concentrar num propósito mais elevado, num propósito que não seja perene e imediato, sobretudo num agradecimento, não só pelo dia de hoje, pelo estudo e palavras de hoje, mas pelo estudo como um todo, pela oportunidade de ter acesso à doutrina, a oportunidade de ter acesso ao livro e ser capaz de ler, pelo acesso às ferramentas complementares das pesquisas para isso, pela possibilidade de reunir amigos que comungam um propósito de elevação espiritual, de reforma íntima e da divulgação do Evangelho e do Espiritismo. Agradecer a disponibilidade de hoje, a possibilidade de nos reunirmos mesmo à distância e de mantermos essa gravação para aqueles que querem ouvir e ver depois. Um agradecimento em geral e contínuo. E saibamos identificar que tudo isso são graciosas entregas feitas a nós, que saibamos usá-las da melhor forma, tal como nos foi ensinado hoje, através do Evangelho, segundo o Espiritismo, sobre o que é nos dado, sobre o que fazer com o que é nos dado, sobre direcionar com um propósito útil e elevado aquilo que nos é dado, de funcionarmos como verdadeiros instrumentos, não como juízes de apontar quem merece ou não, mas instrumentos para aqueles que sim detêm a capacidade de entregar para aqueles que merecem ou não, nos utilize como ferramentas, que tenhamos essa humildade de servir como ferramentas para a bondade de Deus, de forma disponível, séria e disciplinada. Que saibamos lapidar e aperfeiçoar esta ferramenta, pois dela, cada vez mais, a bondade, a cura, a palavra, o acalento, pode ser difundida para mais e mais pessoas. Que saibamos também nos responsabilizar pela lapidação e disciplina dessas faculdades. Agradecemos e uma boa noite a todos. Graças a Deus.